coração. A palavra que eu vou compartilhar com vocês não é algo novo, é algo que Deus já tem falado comigo há alguns meses, e tem coisas que Deus tem falado comigo já tem mais de ano, e é algo que eu acredito que é para mim, mas é para todos nós. Então, antes da gente entrar na palavra, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e vamos nos conectar com o favor e a presença de Deus nessa manhã. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque Tu estás aqui nesse lugar e Tu tens algo especial para falar com cada um de nós, Senhor. E, Deus, nós rendemos o nosso coração a Ti nessa manhã, porque nada mais importante nessa manhã do que vivermos o Teu favor e a Tua vontade, Senhor. Sabemos que há algo que Tu quer construir nesse lugar, algo que Tu quer construir na vida de cada um de nós. E por isso, Senhor, nessa manhã nós abrimos os nossos corações para vivermos exatamente aquilo que Tu quer fazer, Pai, porque não é sobre o que eu quero, não é sobre o que cada um de nós quer, Senhor, mas é sobre o que Tu quer revelar, aquilo que Tu quer fazer nesse tempo, e por isso nós nos colocamos à Sua disposição para vivermos tudo aquilo que Tu tens, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Bom, o tema da nossa mensagem dessa manhã é tempo de aceleração. Como viver o favor de Deus? Veja, não sei se vocês perceberam, mas as trevas estão furiosas e tem muita coisa acontecendo. Se a gente olha na nossa juventude, a gente percebe que tem, sabe, parece que tem coisas acontecendo para destruir famílias, destruir identidade das nossas crianças, e é muito sério o que tem acontecido, sabe? E muitas vezes a gente olha para o nosso redor e olha para a política, não sei vocês, mas em 2022, quando houve o resultado das eleições, eu fiquei muito frustrado, mas a verdade é que tudo que tem acontecido por um motivo muito especial, um motivo de despertar. E despertar porque Deus quer fazer algo muito especial nesse tempo, e nós precisamos estar conectados com aquilo que Ele está fazendo. E isso é muito importante, meus amigos, porque se nós não entendermos o que o Senhor está fazendo, nós vamos andar à margem daquilo que deveríamos estar cumprindo. E quando eu falo que andar à margem é realmente andar fora daquilo que Ele quer fazer. E se você não entender o que Ele quer fazer, entenda, Ele vai fazer com ou sem você. Tem um livro chamado Minuto para a Eternidade, de John Bevere, e eu gosto muito desse livro porque eu realmente recomendo vocês a lerem, mas tem um ponto nesse livro de um homem que foi chamado para assumir uma igreja de 12 membros numa cidade vizinha. Ele aceitou esse chamado, ele assumiu essa igreja, e em menos de 2 anos essa igreja já tinha mais de 5.000 pessoas. Foi um tempo de grande aceleração mesmo naquilo que Deus estava fazendo. Mas algo começou a chamar a atenção desse homem quando nos cultos tinha um homem que sentava sempre no mesmo lugar, e era um homem que não interagia muito com as pessoas ali, ele era um homem que estava sempre apático e tal. E esse pastor chegou para esse homem e perguntou: escuta, quem é você? Quero te conhecer e tal. E começou a conversar com esse homem, e esse homem disse para ele assim: pastor, há pouco mais de 2 anos, Deus me chamou para assumir essa igreja. Eu era pastor e eu recebi um chamado para assumir essa igreja, e eu olhei e tinha 12 pessoas. E naquela época os meus negócios estavam indo muito bem. Eu estava prosperando, sabe, muitos clientes, tinha funcionários, tinha muitas responsabilidades. E eu pensei assim, cara, eu acho que não é de Deus isso, porque Deus não estaria prosperando a minha empresa se não fosse vontade dele de me prosperar. E eu não aceitei esse chamado. Tempos depois, a minha empresa começa a degringolar, as coisas começaram a ir muito mal, perco clientes e vou perdendo, e hoje eu perdi o propósito e o senso daquilo que Deus tem para a minha vida. Perdi tudo que eu tinha em menos de 2 anos. E hoje, quando eu venho aqui e sento nesse banco, eu fico pensando como seria a minha vida se eu tivesse assumido o chamado de Deus.
E eu estou contando essa história para vocês porque se nós não entendermos o que Deus está fazendo e se nós não nos colocarmos debaixo daquilo que Ele está fazendo, nós vamos andar à margem daquilo que Ele quer fazer. E Ele vai fazer, com ou sem você, com ou sem o Renato, Ele vai fazer, ponto. Agora, quando eu entendo, cara, eu quero fazer parte disso, eu quero me conectar com o que Ele quer fazer, aí eu encontro o senso de propósito, o senso daquilo que faz sentido. Faz sentido? Vocês estão entendendo a mensagem? Então, como eu vou falar de tempo de aceleração, a gente precisa primeiro entender por que Deus quer acelerar. Já falei que as trevas, o mal está avançando, mas por que Deus quer avançar com a igreja dele? Veja, Amós 9,13 diz assim, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. Entenda o que é aceleração. Esse versículo da Bíblia, ele fala sobre aceleração. Imagina você, né? Alguém aqui é da agricultura? Ou já trabalhou na agricultura? Alguém já trabalhou, já foi do campo? Não? Mas a gente sabe, de forma natural, que existe um tempo para todas as coisas. Você planta, você aguarda crescer, aí você colhe, aí depois você prepara o fruto para fazer o que precisa ser feito, né? Mas aqui está dizendo que enquanto um planta, o outro já vem atrás colhendo, e à medida que ele colhe, o outro já vem preparando, e à medida que ele vem preparando, o outro já vem industrializando, o outro já vem vendendo. Isso é a aceleração. Não sei se você percebeu, mas eu não sei, para mim, eu percebo que 2025, essa é uma mensagem que eu estou compartilhando com vocês, que eu recebi em janeiro de 2025, eu lidero um outro grupo de empresários e eu senti de compartilhar isso com eles e eu estou dizendo que, cara, tá acelerado as coisas, vocês não sentem que parece que tudo está acelerando, já estamos em maio, a gente já está terminando maio, já está indo para junho, mas não é só o tempo que está acelerando, parece que tudo ao nosso redor está acelerando, parece que tudo está nos mexendo, a gente não consegue ficar parado. Alguém está sentindo isso? Só para eu saber se eu estou sozinho nessa? Parece que está tudo acontecendo muito rápido, porque Deus quer nos acelerar. E vamos entender, eu separei aqui 5 motivos pelo qual Deus quer nos acelerar. E o motivo número 1 é que Deus precisa cumprir os seus planos. Eu conheço Jesus há muitos anos, eu aceitei, embora tenha aceitado Jesus em 2014, faz pouco mais de 10 anos que eu entreguei a minha vida de fato para Jesus, mas desde criança eu escuto que Jesus vai voltar. Antes eu não acreditava muito em Jesus, mas quem já é cristão há mais tempo e tal, você sabe que Jesus vai voltar. Você já ouviu falar isso? Sim. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar. E tudo está cooperando para que isso aconteça logo. Então, os planos de Deus é voltar e fazer tudo o que precisa ser feito. Então, Ele quer acelerar isso, Ele quer fazer isso logo. Então, parece que tudo está cooperando para que isso aconteça logo. Eu acredito muito que nós estamos sendo preparados para isso. Quando Jesus ele veio a primeira vez, é muito interessante porque ele veio num tempo em que as pessoas entenderiam a mensagem dele. Qual que era a mensagem dele? Jesus ele passou o período ministerial dele todo falando de reino. E como é que você entenderia reino se você não vivesse um tempo de reino? Então o povo estava mentalmente preparado para entender a mensagem. E quando ele voltar de novo, ele vai voltar num tempo em que nós também estejamos preparados para ouvir o que ele vai fazer. Então, quando ele voltar, nós entenderemos, porque Deus é o quê? Onisciente, onipresente e onipotente, não é verdade? Então, hoje, a gente entende um pouquinho mais de onipresença, porque a tecnologia, no meu ponto de vista, é o que vai revelar Jesus. Hoje a tecnologia nos faz ser onipresentes. Esse culto está sendo transmitido pelo YouTube e eu estou onipresente em vários lugares do mundo. Se alguém quiser acessar lá do Japão, o YouTube do Castelo Forte, eu vou estar presente lá, não é verdade? Então a gente começa a compreender a onipresença. Eu faço reuniões com clientes de outro lado do país. Alguns clientes que eu tenho são até fora do país e isso me faz
onipresente. Então eu posso estar em vários lugares por meio da tecnologia. Agora a gente vê muito sobre inteligência artificial, né? Então Deus é onisciente. E a gente consegue agora entender, cara, existe algo tão poderoso que se eu digitar qualquer coisa ali no chat GPT, eu vou encontrar uma resposta sobre algo que eu estou procurando. Então a tecnologia está avançando a cada vez ficar melhor isso. Eu vou entender um pouco mais da onisciência de Deus, como é que Deus tem tanto poder de compreender tudo que acontece no universo. E agora nós vamos viver num tempo de compreender a onipotência de Deus. Então, o poder de Deus vai se manifestar. Então, tudo isso está sendo preparado para que ele venha. A aceleração que a gente vai viver nos próximos meses e anos é para que Jesus cumpra o seu propósito no tempo certo. Ele deseja, ponto número 2, manifestar a glória dele. Ele deseja que a humanidade compreenda a poderosa glória dele. Então, esse é um ponto importante. Ele quer isso, ele quer que nós vivamos isso. Ele quer restaurar o que foi perdido. Meus irmãos, nós perdemos o relacionamento com Deus no jardim. Jesus veio e restaurou isso. Só que muitas pessoas ainda não compreenderam isso. E ele precisa fazer isso por todos. Ele precisa trazer essa compreensão a todos. Então ele vem para restaurar o que foi perdido. Olha o que diz Joel 2,25. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, o destruidor e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Não sei você, mas às vezes a gente tem uma sensação que a gente já nasce devendo. Não tem uma sensação, cara, parece que eu estou devendo alguma coisa, parece que tem algo que era meu e que me foi tirado, me foi arrancado. Sabe, Deus, ele é Deus do dono do ouro e da prata. E por que muitas vezes eu passo tanta dificuldade financeira, dificuldade em me conectar melhor com a minha família, com as pessoas ao meu redor? Por que eu não vivo a plenitude de Deus? E veja, a Bíblia está falando que ele vai restituir tudo isso. Ele vai restituir tudo aquilo que nos foi roubado. Ele tem o desejo de nos prosperar. A Bíblia diz que Deus, ele tem... uma das promessas mais incríveis que eu vejo de Deus está em Jeremias, capítulo 11, onde ele diz que os planos dele são de nos fazer prosperar e de não causar dano. Então esse é o desejo do Senhor. O desejo de Deus é esse. Então ele tem o desejo de nos prosperar e ele vai restituir tudo aquilo que nos foi roubado. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia. 2 Pedro 3,9. Então, Deus ele deseja cumprir as promessas dele, e se nós abrirmos o nosso coração, se nós entendermos aquilo que ele está fazendo, e nós desejarmos andar, sabe, hoje está chovendo, sabe, eu posso oferecer uma carona de guarda-chuva para vocês. A gente tem um guarda-chuva aqui na porta, posso levar você até o carro de guarda-chuva para você não se molhar. Mas o que vai fazer com que você não se molhe? É você ficar debaixo do guarda-chuva. Você pode querer acelerar os seus passos ou você pode ficar para trás. E você vai se molhar. E não vai cumprir aquilo que eu me propus a fazer por você. Então Deus, ele quer te levar até o carro nesse guarda-chuva. Ele tem um tempo que ele designou para a igreja dele e você pode entrar debaixo disso se você quiser. Se você quiser. E se você entender como fazer isso. E eu quero compartilhar com vocês 5 passos essenciais para que você entre debaixo desse guarda-chuva, para que você viva as promessas de Deus, para que você de fato entenda o favor de Deus. A Bíblia diz que nós pedimos e pedimos maus, por isso que a gente não ganha. Porque a gente pede aquilo que está no nosso coração. Mas a Bíblia também diz que o meu coração é enganoso. Então, se o meu coração é enganoso, cara, então eu preciso entender qual é o coração certo. Moisés, quando Deus diz assim, olha, vou abandonar esse povo, vou destruir esse povo, vou consumir ele aqui no deserto e vou acabar com toda essa história, Moisés vai lá e pede para Deus, Deus, não faz isso. Não faz isso porque isso vai prejudicar a sua imagem.
Eu acredito muito que Deus não destruiu o povo, não foi por conta do pedido de Moisés. Foi porque o pedido de Moisés estava alinhado com o caráter e o desejo do Senhor. Então, por isso que Deus atendeu o pedido de Moisés. Então, quando nós entendermos, caraca, então eu preciso alinhar a minha vida, alinhar quem verdadeiramente eu sou, a minha identidade, eu preciso entender o plano e o propósito que Deus tem para esse tempo, para que aí sim eu esteja alinhado e aí eu saiba pedir boas coisas. Aí eu saiba pedir aquilo que de fato Deus quer. E tendo a certeza que o que Ele quer, o objetivo de Deus para nós, é de nos prosperar e não de causar dano. Em nenhum momento Deus tirou o povo de Israel do Egito para deixar ele preso no deserto por 40 anos. Isso aconteceu por quê? Porque o povo não quis entrar na terra prometida, não estava preparado para isso. Mas o que eu entendo é que nós estamos vivendo um tempo de preparação. E se você entender isso também, e se você buscar se preparar para viver isso, se você desejar estar debaixo do guarda-chuva, debaixo da unção do Senhor, tenha certeza que você vai viver esse tempo e você vai caminhar junto com Ele, entendendo aquilo que Ele está fazendo e vivendo aquilo que Ele tem para você. Faz sentido, gente? Vocês estão comigo? Amém. Então vamos lá. 5 passos para que possamos acelerar. E eu vou dizer para vocês que a dica que eu quero dar para vocês, antes de falar desses 5 passos, volte para casa hoje e tenha um tempo de reflexão. Seja agora, no horário de almoço, ou à noite, antes de você dormir. De verdade, tenha um tempo de reflexão e olhe tudo que está ao seu redor. Olha a casa que você tem, olha o saldo bancário que você tem, como estão os seus negócios, como está o seu emprego, olhe tudo. Sabe para quê? Para você perceber que se você cumprir os 5 passos que eu vou trazer para você nessa manhã, o quão diferente vai estar a sua vida daqui a um ano. Daqui 365 dias você vai fazer essa reflexão de novo, para perceber tudo que Deus fez na sua vida, porque muitas vezes a gente não percebe. Outro dia eu estava, 2023, eu fui com um grupo de empresários para os Estados Unidos e a gente estava tomando café da manhã num resort lá em Orlando, algo incrível assim. E muitas vezes a gente está tão ansioso pelo que vem, pelo que a gente, qual que é o próximo passo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso construir, e a gente não percebe tudo o que já aconteceu. Até que um amigo diz assim, Renato, volta 10 anos e diga para o Renato de 10 anos o que você está vivendo, como é que seria essa cena? Há exatamente 10 anos atrás, meus irmãos, eu estava morando de favor na casa da minha tia. A minha tia, ela morava numa casa muito simples, na boca do morro ali no centro. E como eu tinha sido despejado de 2 lugares e eu estava lascado financeiramente, eu não tinha para onde ir. Aí ela foi lá, tirou umas coisas que ela tinha lá num depósito na casa dela e ela permitiu que eu morasse naquele depósito. Então eu diria que a Petrobras descobriu o pré-sal, mas eu acho que eu descobri algo até mais fundo do que o pré-sal. Então eu estava completamente lascado há exatamente 10 anos atrás. Então foi uma reflexão muito importante para mim. Cara, agora eu estou tomando café da manhã no resort, nos Estados Unidos, coisa que jamais eu imaginaria que isso seria possível. Então, cara, a gente precisa compreender onde estamos hoje. Entender tudo que Deus já fez nas nossas vidas, porque só o fato de você estar sentado nesse banco é porque algo incrível aconteceu na sua vida nos últimos 10 anos. Talvez nos últimos 12 meses, ou talvez no último mês, mas você está aqui é porque Deus preparou algo especial para você. Então, avalie tudo o que está acontecendo na sua vida hoje, para que daqui a um ano, exatamente um ano, você faça essa reflexão e veja tudo o que aconteceu nesse período, porque um grande tempo de aceleração vai vir, desde que você alinhe-se com o propósito de Deus. E alinhar-se com o propósito de Deus, eu quero até abrir um parênteses aqui, preste muita atenção nisso. Eu tenho muitas promessas de Deus, eu não sei vocês, mas eu
Eu gosto, às vezes, de ir numa igreja assim, mais de reteté. Eu gosto muito de profecia, assim, sabe? Eu gosto de me mover nesse movimento profético. Não sei se toda vez que eu pego o microfone eu tento entrar nesse momento, porque esse é um momento que, cara, eu gosto demais. E eu tenho muitas promessas. Toda vez que eu vou num lugar onde tem um profeta, normalmente eu recebo uma profecia de que Deus vai me prosperar, vai me fazer isso, vai me fazer aquilo. E eu, cara, que legal. E embora já tenha avançado muito, né? Do quartinho lá da minha tia até o que Deus já fez na minha vida, mas eu sei que pelas promessas que eu tenho, eu vou muito mais, e eu creio nisso, eu creio em cada promessa de Deus. E um dia eu estou orando para Deus e disse, Deus, por que eu ainda não estou vivendo as promessas que tu tens para a minha vida? Porque, o que falta? E aí Deus falou comigo e ele disse que me faltava maturidade. E eu, caraca, maturidade, mas como assim? Né? Eu já tenho, né, mais de 30 anos, estou com 30 e poucos anos, daqui a pouco 40 e me falta maturidade. E aquilo começou a trabalhar na minha cabeça e tal. Um dia eu falo com a mãe da minha filha sobre algo que eu tinha compartilhado com a minha filha e que eu tinha levado um ensinamento para ela, e ela fala para mim algo assim, Renato, olha só, ela não é cristã, ela não... mas ela falou algo de uma sabedoria tão grande que isso me fez entender muita coisa. Ela disse assim, Renato, a Valentina, ela ouviu porque ela tem ouvidos, mas não significa que ela tenha conexões neurais para compreender o que você falou. Então não ache que você resolveu o problema falando, porque você só vai resolver o problema quando ela entender o que você está falando, quando ela tiver maturidade para isso. Eu, caraca, olha que loucura. Tem um cara chamado George Washington Carver. Vocês já ouviram falar dele? Já? Conhece a história dele? Não? Já ouviu falar? George Washington Carver era um pastor americano e um dia ele teve um sonho com Deus. E nesse sonho, ele... Imagina você ter um sonho com Deus, Tiagão. Cara, o que você vai pedir para Deus? Aí ele chegou diante de Deus e disse, Deus, me revela todos os segredos do universo. É um pedido bem ousado, né? Talvez eu pediria também. Aí Deus olha para ele e diz assim, George, meu filho, eu não posso te revelar todos os segredos do universo porque você não suportaria. A sua mente não tem capacidade para compreender tudo que eu tenho para revelar. Aí ele, tá, Deus, então me mostra todos os segredos do planeta Terra. Aí ele diz, George, meu filho, você não compreenderia. A sua mente não tem capacidade para compreender todos os segredos do planeta Terra. Aí ele já meio triste, ele, tá, então me mostra todos os segredos do corpo humano, essa máquina, quero entender como é que funciona. Aí ele falou, George, meu filho, você não compreenderia todos os segredos do corpo humano, a sua mente não tem capacidade, você não suportaria tudo isso. Aí ele já triste, desconsolado, ele olha ao longe, assim, debaixo de uma árvore, um amendoim. Ele, tá, Deus, então me mostra todos os segredos do amendoim. Aí Deus olha para ele e diz aí, tá aí algo que você compreenderia. Quando ele acorda, ele registra 37 coisas que poderiam ser feitas com amendoim, e se eu não me engano, foram 4 coisas que ele patenteou sobre o amendoim. Então, tudo que você vê de amendoim hoje veio a partir desse sonho. Então, o que eu entendo com isso, meus irmãos? Nós vamos passar a eternidade conhecendo. Eu até diria assim, graças a Deus por essa revelação, porque antes eu ficava bastante preocupado, porque eu achei que nós íamos passar a eternidade tocando harpa, né, adorando a Deus. Eu ficava preocupado porque, gente, de verdade, eu não posso bater palma na igreja porque a minha esposa diz, não, você está liberada, essa música não é para você, porque eu não sei cantar, não sei nem bater palma no ritmo. Então, graças a Deus que não é isso que a gente vai fazer a eternidade. E a gente percebe que quando a gente fala de maturidade, cara, cada pessoa tem um nível de maturidade. Se a gente pegar o Elon Musk, por exemplo, o homem mais rico do mundo hoje, cara, ele tem um nível de maturidade nos negócios que nenhum de nós tem. Porque se nós tivéssemos, nós já teríamos alcançado o sucesso nos negócios que ele tem. Só que, por outro lado, ele tem um nível de maturidade nos relacionamentos que, se eu não me engano, ele deve estar na 5ª, 6ª, sei lá quantas esposas ele tem, quantos filhos e problema com filho, um que trocou de sexo, virou mulher e tem raiva dele. Então, veja, um cara que eu li um livro dele que contava a biografia dele e ele é um cara extremamente
as pessoas não aguentam ficar perto dele. Porque ele tem um nível de maturidade nos relacionamentos menor do que qualquer um de nós aqui. Então, maturidade, ele depende de pessoa para pessoa e de área para área. Agora, nós temos que entender, cara, se eu quero avançar com Deus, se eu quero viver as promessas de Deus, se eu quero viver o propósito de Deus, se eu quero mais revelação, cara, eu tenho 3 filhos. A Valentina tem 12 anos, o Héctor tem 3,5, a Celina tem 1,3. E eu digo, cara, não é o mesmo assunto que eu posso falar com os meus 3 filhos. Porque a Valentina compreende algumas coisas que o Héctor não compreende. A Celina compreende algumas coisas, aliás, o Héctor algumas coisas que o Héctor não entende. E tá tudo certo, porque cada um tem um nível de maturidade. Cada um de nós tem um nível de maturidade. Então, se você quer conhecer mais de Deus, se você quer viver mais de Deus, você precisa entender que você precisa avançar em maturidade. E para avançar em maturidade, como eu faço isso? Eu separei aqui 5 pontos para compartilhar com vocês sobre como avançar em maturidade. Veja, tudo isso vai se fechar lá no final. Estou abrindo alguns pontos aqui, mas tudo isso você vai compreender. Ponto número 1, não tenho como alcançar mais maturidade se eu ficar no nível raso de entender a palavra de Deus. Quem aqui já leu manual de carro? Já leu? Já leu? Já leu? Já leu? Que carro que você leu? Mercedinha? Quem tem Mercedes aqui? Não? Ela tem Mercedes. Você não leu, né? Eu tenho certeza que ele sabe mais de Mercedes do que você. Entende? Então, assim, cara, se eu entendo que a Bíblia é o meu manual, quem acredita aqui que a Bíblia é o seu manual de vida? Cara, eu tenho que ler o meu manual. Então, como é que eu saio do nível raso de maturidade? Me conhecendo. Conhecendo quem eu sou, da onde eu vim, o que está acontecendo e para onde eu vou. Quem já leu a Bíblia uma vez? Inteira? 2? 3? 3,5? 4? Mais? Quantas vezes já leu? Vai 6? Olha aí, 6 vezes. Entende? Então, assim, cara, você conhecer quem você é passa pelo passo de você estudar o livro que é o seu manual. Então, se você quer ter, sair do nível raso de maturidade, você precisa buscar entender o que Deus fala sobre você. Isso é você dar mais um passo em direção a ser mais maduro. Tem uma outra coisa muito séria que acontece com as pessoas maduras que as imaturas não vivem. E aqui você já vai ver muita diferença aqui. O judeu, dificilmente... Tem algum judeu aqui? Não? Você conhece algum judeu pobre? Judeu pobre? Não? Dificilmente, né? É muito difícil conhecer um judeu pobre. Por quê? Porque tem algo que o judeu foge, que nem o diabo da cruz, que é o tal do Lashon Hará. Já viram falar? Quem já ouviu falar do Lashon Hará? Lashon Hará, traduzindo de forma literal, significa língua maldita. A Bíblia diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E tem vários versículos que falam sobre o poder da língua, e nós sabemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, aonde está o poder de Deus? Na palavra. Então, se nós não entendermos o poder que nós temos nas palavras, a maldição que as palavras podem carregar se elas não forem usadas da melhor forma, e o Lashon Hará cara, eu não me assento em lugares onde estão falando mal das pessoas. Eu não sou ouvido de pinico de pessoas que querem falar mal de outras. E aí tem gente que não prospera, e aí você vai olhar assim, bom, e eu não estou falando aqui só para que ninguém me interprete mal, sabe? O pobre, normalmente ele tem uma vida voltada para fofoca, voltada para falar mal dos outros. E as pessoas prósperas, elas não têm tempo para isso. Então uma pessoa madura, ela entende que não faz sentido para a vida dela falar mal do outro. Não faz sentido para a vida dela sentar num lugar onde as pessoas estão falando mal de outras pessoas. Então uma pessoa madura não fala mal de outras pessoas. Tem uma história que diz assim, um rabino,
ele ia todo dia para a sinagoga e ele passava na banca e ele pegava uma maçã. Era hábito dele comer uma maçã toda manhã. E aí todo dia ele tinha que parar para pagar a maçã. Aí um dia ele disse para o dono da venda lá, meu amigo, você já me conhece, eu sou rabino aqui na sinagoga, vamos fazer um acordo? Eu vou pegar uma maçã todo dia e no final do mês eu acerto com você em uma pegada só, pode ser? Ah, beleza, combinado. Então todo dia o rabino passava lá, pegava uma maçã e ia para a sinagoga. E um membro da sinagoga, vendo ele pegando a maçã e indo para a sinagoga, disse, opa, peraí, o rabino está roubando maçã. E aí ele vai lá e fala para a esposa, ó, o rabino está roubando maçã. A esposa fala para a cunhada, que fala para a mãe, que fala para o primo, que fala para o tio, que fala para... E começa a se levantar um grande falatório na cidade e a sinagoga começa a esvaziar. Esvaziar, e um dia o rabino está orando lá, os rabinos têm esse hábito de orar às vezes alto e tal, e ele, Deus, onde é que estão as pessoas e tal, não sei o quê. E aí esse rapaz, atrás ele escuta a oração do rabino e depois ele vai, rabino, sabe o que é? Vou te falar a verdade, as pessoas já sabem que você está roubando maçã na macieira, na venda, e por isso que as pessoas não estão vindo mais aqui. Ele falou, roubando maçã? Rapaz, por acaso você não sabe o acordo que eu tenho com o dono da venda? E aí ele disse, que acordo? Exatamente isso. E ele falou, rabino, me perdoe, fui eu que comecei com isso. O que eu faço agora para reparar o meu erro? E o rabino disse para ele, faz o seguinte, sobe no alto daquela montanha, com esse travesseiro aqui de pena, solta as penas. Ele foi correndo lá, subiu, soltou as penas, voltou. E agora, rabino? Vai lá e junta as penas. Aí ele, rabino, isso é impossível. E ele fala, exatamente, é impossível reparar um dano como esse. Porque depois que você falou algo, você não consegue voltar mais. Então, meus amigos, precisamos entender que se nós não tomarmos cuidado com isso, a gente pode estar trazendo maldição para a nossa vida e para as outras pessoas. Porque às vezes você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, você não sabe o que ela está vivendo, você não sabe por que ela teve uma atitude daquela. E aí você vai falar mal de algo que você não tem todas as informações. E você quer julgar, você quer declarar, então isso vai trazer maldição. E uma pessoa madura não vive isso. Uma pessoa madura não entra numa situação como essa. Tá fazendo sentido, gente? Tá claro? Problemas com estabilidade. Não sei se você conhece uma pessoa que tem uma frase pronta, aquele tipo de frase, eu não levo desaforo para casa. Conhece alguém assim? Eu não levo desaforo para casa. Eu tenho um filho de 3 anos. Cara, de vez em quando ele faz umas birras que, né? Ah, vamos tomar banho. Não quero e tal, e se joga no chão. Ah, vamos dormir. Ah, não quero. Ah, eu quero isso. Uma criança, é natural ter momentos como esse. Por quê? Porque está aprendendo a lidar com seus sentimentos, com as suas emoções. É super normal, é super comum, né? O nosso papel como pais é direcioná-los, instruí-los, ensiná-los a compreender os seus sentimentos, as suas emoções, e está tudo certo. Só que o que acontece? Essa pessoa que não leva desaforo para casa é uma pessoa que não está resolvida com as suas emoções, com os seus sentimentos. Uma pessoa madura, ela sabe compreender até mesmo a instabilidade e a imaturidade da outra pessoa. Não sei se você conhece alguém que parece que nada atrapalha a paz dessa pessoa. Eu conheço gente assim, é incrível de ver como essa pessoa é tranquila, sabe? Fala mal, fala bem dela e ela tá super na dela porque ela compreende. Eu ainda quero chegar a esse nível de maturidade, de você perceber que, cara, você pensa o que você quiser, você fala o que você quiser, eu sei quem eu sou, eu sei a identidade que eu carrego. Esse é o nível de maturidade que a gente precisa alcançar. Nós precisamos entender que pessoas maduras, elas não se importam com os sentimentos dos outros, no sentido de pense o que você quiser. Uma pessoa madura, ela pode ganhar muito dinheiro ou ela pode ficar completamente sem dinheiro e ela sabe que a sua identidade não está firmada nisso. Uma pessoa imatura,
Ela fecha um grande contrato na empresa dela. Ela já vai lá, troca de carro, troca de casa, troca não sei o quê. Por quê? Porque as suas emoções estão firmadas no êxito financeiro que ela acabou de firmar. E isso pode ser a ruína dela. Assim como uma pessoa perde um grande contrato. Se ela não tiver controle emocional e gestão das suas emoções, ela pode entrar numa profunda depressão ou pode até se suicidar. Já vi muitos casos de homens e mulheres que se suicidaram porque perderam tudo. Porque ainda não tinham sido resolvidos no que diz respeito ao controle emocional. Faz sentido, gente? Falta de discernimento. Falta de discernimento dos lugares que eu frequento, os grupos que eu participo. Eu participo de um grupo de empresários e eles fizeram, e é um grupo grande assim de empresários, várias mulheres e vários homens, e eles fizeram o tal da confraria dos homens. E aí, claro, colocaram todos os homens desse grupo e tal. E no começo tudo certo, para marcar jantar, para marcar eventos e tal. Mas daí daqui a um pouco um manda uma pornografia. Aí daqui a pouco o outro se sentiu na liberdade de mandar também. Aí daqui a um pouco, outro. Eu digo, opa, peraí. Esse não é um ambiente para mim. Gosto deles, são pessoas legais, mas não é um ambiente para mim sair do grupo. Aí vem um me mandar mensagem, por que você saiu do grupo? Porque esse não é um ambiente para mim. Eu não preciso disso para me validar. Talvez antes de eu conhecer Jesus, antes de eu amadurecer nesse ponto, eu talvez até precisasse, porque eu já fiz muita coisa errada na vida tentando me validar. Isso é uma pessoa imatura. Tem filmes que eu não assisto mais. Tem músicas que eu não ouço mais. Tem amigos que eu não ando mais. Tem familiares que eu não ando mais. Eu preciso compreender quem são as pessoas que vão estar do meu lado. Ah, mas agora você ficou snob. Eu já ouvi isso. Que tipo de crente é esse? Ah, o Renato se diz crente. Mas não está aqui nessa reuniãozinha aqui de fofoca. Se diz crente, mas se tornou snob. Vai ser natural as pessoas te chamarem de snob quando você se posicionar e dizer, não, esse não é um ambiente para mim. Esse não é um ambiente em que eu quero estar. Esse não é um ambiente que vai me fazer crescer em Deus. Isso é maturidade. É de você dizer não. Você saber dizer não para aquilo que não faz sentido para você. 5, e esse talvez tenha sido um dos pontos mais difíceis para mim, meus irmãos, que é ofensa. John Bevere diz assim que a maturidade de uma pessoa ela é medida pela capacidade de não se ofender. Eu tenho um histórico familiar que eu nasci num lugar onde eu tive muito problema com a minha mãe, problema de rejeição e tal, e eu era uma pessoa muito ofendida. Até hoje, se eu não vigiar, isso pode ser um problema. Então uma pessoa imatura é aquele tipo de pessoa, a fulana não me deu oi hoje, já fica toda chateada, já fala mal da fulana, já fala mal de todo mundo porque alguém não deu oi. Ou, não sei quem falou mal de mim, cara, já fica todo amargurado porque alguém falou mal de você. Uma pessoa madura é bem resolvida nesse aspecto. Uma pessoa madura sabe quem ela é, então fale o que quiser. Tô nem aí porque eu sei quem eu sou. Então, esses são 5 passos que vão nos levar a vivermos maturidade, sermos mais maduros. Eu espero que, de alguma forma, nós possamos avançar nesse sentido, porque esse é um ponto essencial para vivermos e nos conectarmos com a vontade e com o favor de Deus. Se nós não amadurecermos, nós ficaremos para trás. Lembra do guarda-chuva? A gente vai ficar para trás. E se você não quer ficar para trás, você precisa amadurecer. Você precisa ler a palavra. Você precisa jejuar. Você precisa entender o que Deus está falando, para onde Ele está indo. Obedecer a palavra é o ponto número 2 de como você pode acelerar o seu ano. Obedecer a palavra é dizer assim, Deus, eu estou contigo e eu quero obedecer aquilo que tu estás fazendo. O que tu está fazendo, Deus? Aí tem muita gente que recebe uma palavra, entende, tá lendo a Bíblia, ou o pastor, ou alguém falou algo, uma direção de Deus, mas eu não quero deixar isso para trás. Lembra do jovem rico?
Que ele chegou diante de Jesus e, Jesus, o que eu faço para lhe dar a vida eterna? E Jesus, faça isso, isso, isso. Eu já faço, então doe tudo que você tem para os pobres e me siga. Às vezes é difícil obedecer. Às vezes é difícil você abandonar algo que você está preso. De verdade, gente, olha, a minha oração sempre é, Deus, tudo que você pedir, eu estou disposto a dar. Os negócios estão indo bem, mas se tu pedir, eu dou. Se pedir carro, se pedir casa, se pedir o que pedir, dou. Porque nós temos que ter o coração desprendido. Nós temos que ter o coração obediente, pronto para obedecer. É claro que talvez falar aqui é muito mais fácil, mas viver isso, de fato, é uma vida de renúncia, uma vida em que não importa mais nada além daquilo que Deus quer. Isso vai me aproximar daquilo que Deus está fazendo, desse tempo de aceleração, porque muitas vezes Deus vai mandar você deixar coisas para trás que estão impedindo você de acelerar com Ele. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a deixar ou obedecer em fazer coisas que talvez vai mexer com você? Mas eu sou assim. Não, Deus não me pediria isso, porque Ele sabe quem eu sou. Lembra daquele pastor? Deus não me pediria a minha empresa, porque a gente está indo tão bem. Para cuidar de uma igreja de 12 pessoas, ficou à margem daquilo que Deus está fazendo. Porque Deus vai fazer, irmãos. Entenda, Deus vai fazer. Deus está fazendo algo incrível nesse lugar. Deus está fazendo algo incrível nessa igreja. E você tem uma oportunidade única de sair do banco e dizer, ei, pastor Israel, o que eu posso fazer para servir? O que eu posso fazer para estar mais perto? O que eu posso fazer? Eu hoje estou ali à frente dos voluntários e dizer, Renato, o que eu posso fazer para servir como voluntário? Posso chegar mais cedo? Se precisar, eu fico mais tarde. Vamos fazer alguma coisa, sabe? Saia do banco e comece a se mover. Se você quer de fato viver o que Deus tem para sua vida. Mas eu já estou velho. Tem tanta gente boa, tanta gente qualificada para isso. Para que eu? Por que eu vou chegar mais cedo? Por que eu vou vir num dia que talvez seja o dia do meu descanso? Saia da zona de conforto se você quer viver o favor de Deus. Saia da zona de conforto se você quer avançar com Deus. Cultive a fé e declare as promessas de Deus. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Só sobre prosperidade, mais de 1.700 promessas. Entenda que se você não ouviu alguém falar daquilo que Deus tem para você, vai lá na Bíblia, porque lá está escrito tudo que Deus tem para você. Deus, Ele quer te prosperar. Comece a declarar isso. Comece a declarar. Lembre-se, você tem poder nas palavras. Comece a declarar, Deus, eu e a minha casa servimos a Ti. Mesmo que isso ainda não seja verdade. Deus, eu sou uma pessoa próspera, mesmo que naturalmente você não veja isso, porque espiritualmente isso já está liberado sobre a sua vida. Comece a declarar as promessas de Deus. Persevere. Gente, vai haver dia mal para todo mundo. Tem dias que eu saio da minha empresa e eu digo, cara, vou fechar isso aqui porque eu não quero mais saber disso aqui. Tem dias que é uma delícia, tá indo bem, fechei contratos bons, tá tudo fluindo e tá tudo certo, mas aquele dia em que parece que nada tá fluindo, parece que, poxa, você trabalha e não vê frutos daquilo, aquele dia é o dia que você deve permanecer. Ontem, eu fui convidado para palestrar no Empreende Brasil. Não foi no palco principal, foi no palco paralelo, e a minha palestra ia coincidir com o finalzinho da palestra do Nicolas Ferreira. No finalzinho, eu digo, bom, só dar uma enroladinha aqui no começo ia dar tudo certo. O Nicolas atrasa mais de meia hora. A minha palestra ia ser de meia hora. O que aconteceu, gente? Todo mundo lá na palestra dele. E eu estava tão feliz que eu recebi a notícia que eu ia ser palestrante do evento e tal, feliz, compartilhando com todo mundo, que legal e tal. Chega na hora, nem eu mesmo queria ir na minha palestra. Eu peguei o começo da palestra dele e digo, cara, eu acho que eu vou cancelar essa palestra aí, porque tá tão bom aqui, né? Pô, trouxe um conteúdo legal. Nem eu mesmo queria ir para minha palestra. Aí chego lá, bom, até o pessoal que estava organizando viu a minha tristeza. Aí eu digo assim, cara,
vamos fazer, para quem estiver aqui, né? Tava o meu irmão é fãzaço do Nicolas, e ele tava lá, aí ele sentou na plateia, eu falei, cara, pode ir lá, te compreendo, juro, pode ir. Aí ele ainda ficou, tinha minha sócia e o namorado dela, ficou uma meia dúzia de pessoas, mas eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou dar o meu melhor. E vou fazer, e tá tudo certo. Eu entrei com aquele sentimento, mas já entrei botando energia para cima, e eu fiz uma palestra muito legal, né? Tanto que quem estava lá elogiou. As poucas pessoas, acho que tinha umas 12 pessoas. No finalzinho chegou umas 20 e poucas pessoas, que daí começaram a sair da palestra dele, que daí terminou bem no finalzinho da minha. Mas tá tudo certo, por quê? Porque, cara, eu sei das promessas que Deus tem para minha vida. E eu vou me manter firme nisso, porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que está acontecendo. Eu estava com uma pessoa que estava fazendo filme, fiz vários videozinhos lá da palestra e tal, peguei o momento final ali que tinha muita gente e já deu um corte ali pro Instagram que parecia que estava lotado. Mas assim, eu sei que a minha identidade não está firmada naquilo. E eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior do que o que eu estou sentindo ou deixando de sentir. E eu vou ficar firme nisso. E é isso que a gente precisa, permanecer firme. Dias maus, dias que parece que não é aquele caminho, vai acontecer com você, vai acontecer com qualquer um de nós, mas nós precisamos continuar firme. E por fim, meus irmãos, dependa do Espírito Santo. Atos 1:8 diz, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Entenda, sabe? Falei do Elon Musk. Se você tivesse o contato do Elon Musk, você tomaria alguma decisão de negócio sem ligar para o cara que é o cara mais rico do mundo? Cara, se ele fosse seu amigo íntimo, Tiagão, você é da tecnologia, né? Você tomaria alguma decisão para sua empresa se não fosse ligar para ele e dizer: o que você acha, meu amigo? Não tomaria, porque o cara sabe de muita coisa, sabe? Ele sabe dos rumos que a tecnologia está indo, ele tem entendimento disso, ele é muito maduro nisso. Agora, nós temos algo muito maior do que o Elon Musk. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém. Que conhece o ontem, o hoje, o amanhã. Ele sabe de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ele conhece você no seu íntimo e ele sabe o que ele está construindo em você. Não vale a pena você sair de casa de manhã e dizer: Espírito Santo, o que tu tens reservado para mim nesse dia? O que eu faço para me conectar com aquilo que tu estás fazendo na minha vida e para que esse dia seja um dia de aceleração. Não porque eu vou andar acelerado, estressado, não, mas porque cada ação que eu tomar nesse dia, cada atitude que eu tiver nesse dia, vai me conectar com aquilo que eu estou fazendo. Entenda, eu estou falando de aceleração, mas eu não estou dizendo que vai ser uma correria, uma loucura estressante. Não. Você vai entender e você vai aprender a apertar os parafusos certos na sua vida, que vai destravar coisas muito maiores em tão pouco tempo que você jamais pudesse imaginar que isso fosse possível. Sabe? Deus, ele vai... Aí está o favor dele, porque ele vai fazer você dar passos que naturalmente parecem um passo, mas você está dando 8 passos. De forma muito leve e tranquila, você vai ver as coisas acontecendo na sua vida que, cara, nem parece que foi ontem que eu estava naquele estado. Nem parece que foi ontem que as coisas estavam tão difíceis, porque Deus, ele está movendo. Pode apagar as luzes, por favor? No seu lugar, eu queria te convidar a fechar seus olhos.